Hebreus, capítulo 3. Eu quero ler com todos o versículo de número 12. Hebreus 3, 12. Diz o seguinte: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Deus maravilhoso. A minha oração neste momento, meu Pai, é que nós possamos ter entendimento deste texto. Nós possamos ter entendimento daquilo que o Teu Espírito Santo quer nos ensinar no dia de hoje. Que possamos também ter a humildade de colocar em prática tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. E não permita, Pai, que nós haja coração perverso de incredulidade. Pelo contrário, que nós possamos, sim, na Tua presença, cada vez mais se prostrar aos Teus pés, se lançar diante da cruz, focando o Teu nome, o Teu reino, para sempre. Amém e amém. Louvado seja Deus. Você pode se assentar por alguns instantes? Amados, esse texto é uma instrução. O escritor de Hebreus está extremamente preocupado com a manutenção da fé de seus ouvintes ou de seus seguidores. Havia uma preocupação tamanha. Ele estava preocupadíssimo. Por quê? Porque ele sabia do perigo das pessoas se afastarem do Evangelho, se afastarem de Deus e apostatarem. Eu vou usar bastante essa palavra hoje, essa palavra apostatar. Eu quero que você repita ela comigo. Diga assim: apostatar. Apostatar. A outra é apostasia. Repita: apostasia. E agora vem o título da mensagem. Apostasia é uma pergunta, está muito alto. Apostasia, estou fora, eu quero é Deus. Uma pergunta, uma exclamação e uma afirmação. Você pode comigo pronunciar o título dessa mensagem? Diz assim: apostasia, estou fora, eu quero é Deus. Mais uma vez, vamos lá. Apostasia, estou fora, eu quero é Deus. Agora é só você. Vamos lá? No 3. 1, 2, 3. Aê! Glórias ao nome do Senhor. Meu amado, essa precisa ser a sua filosofia de vida. Essa precisa ser a sua filosofia. Você precisa colocar isso em prática na sua vida. Precisa colocar isso em prática na sua vida. Sabe que assim como o escritor da carta aos Hebreus estava preocupado com seus leitores, que ele resolve incluir esse texto, essa frase, esse parágrafo na sua carta, hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Eu digo a você que Deus está preocupado com isso. Eu digo a você que nós, pregadores do Evangelho, estamos preocupados com isso. Eu digo a vocês que essa preocupação
gente tem se preocupado e a gente tem tido motivo para se preocupar. Mas no nome de Jesus isso não vai acontecer com a sua vida. Porque você vai colocar em prática a palavra de Deus. Em prática. Apostasia significa abjuração. Apostasia significa deserção. Apostasia significa abandono. Apostasia significa renúncia da fé. Renúncia, abandono, abjuração da religião, voltada para Deus, o único Criador dos céus e da terra. E muitos, infelizmente, têm entrado por esses caminhos. Têm vivido por tempos de apostasia pessoal, que nós chamaríamos. Porque a apostasia é algo real. Eu vou mostrar para você no decorrer dessa mensagem que a apostasia é algo inevitável. Ela vai acontecer. Não tem como ser diferente. Antes de Jesus voltar, antes do anticristo assentar-se no trono, que ele vai levantar, a Bíblia diz que a apostasia chega. E essa apostasia, ela pode ser geral, pode ser generalizada. Você olhar por todos os cantos e ver a apostasia impregnada nas igrejas, nas famílias, na sociedade, nas pessoas. Ou essa apostasia, ela pode ser pessoal, intrínseca. Porém, eu e você precisamos estar de olhos bem abertos para que isso não aconteça conosco. Para que isso não aconteça. São sinais dos tempos. Tribulação, apostasia, levante do anticristo, arrebatamento da igreja, como nós falamos sobre isso dias atrás. Mas que isso não venha acontecer comigo, que isso não venha acontecer contigo, que isso não venha acontecer conosco. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Volte para cá, verso 12. Vamos atentar para a preocupação de Hebreus. Diz o seguinte: tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça ao ver em qualquer de vós coração perverso de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Três coisas a gente poderíamos observar aqui. Primeiro, um alerta: tenha cuidado. Você está andando com Jesus? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. O escritor da carta aos Hebreus está dizendo: tenha cuidado, tenha cuidado, tenha cuidado. Segundo, ele dá um alerta. Ele diz assim: jamais deixe isso acontecer. Como alguém coloca o leite para ferver no fogão, e daí o outro diz assim: não deixa derramar, porque eu não vou limpar. Jamais deixe acontecer. Não deixe que a apostasia venha ao seu encontro. Não deixe que ela tome conta da sua vida. Não deixe que o seu coração se corrompa. Pelo contrário, tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver entre vós perverso coração de incredulidade que o quê? Que vos afaste do Deus vivo. O que é que pode nos afastar do Deus vivo? O coração de incredulidade. Qual o coração de incredulidade? O meu ou o seu? Aquele que começar a andar por esses caminhos. Porque a Bíblia diz que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porém, um coração perverso de incredulidade pode sim nos afastar de Deus. Como é que a gente se afasta de Deus? A gente nem percebe. Mas um dia a gente deixa de acreditar em uma coisa. Por exemplo, eu até gostei da tua pregação, mas aquele ponto, aquele tópico, eu não gostei muito, não acreditei, não concordo. Ficam por aí.
Aí passou um dia, dois, dali a pouco, a pessoa ouviu mais uma ministração sobre a palavra de Deus e veio novamente um pensamento semelhante. Mas isso aí, não sei se é bem assim. Dali a pouco, tem gente que pensa diferente. Coração perverso de incredulidade começou a tomar conta. E às vezes a pessoa nem se deu conta. Ela não percebeu que isso estava acontecendo com ela. Ela só percebeu que foi se afastando. Ela só percebeu e de repente foi deixando de crer. E quando viu, não acreditava em mais nada. Se afastou de Deus. Aí a trombeta toca, a pessoa fica. Mas por que eu fiquei aqui? Por quê? Eu estava aqui em todos os cultos. Queridos, jamais aconteça no nosso meio que o coração perverso de incredulidade venha tomar conta da minha nem da sua vida no nome santo de Jesus. Vamos fazer um compromisso de vigiar. Vamos fazer um compromisso de ficarmos atentos. Vamos fazer um compromisso de sempre estarmos autoanalisando e observando para ver onde está o nosso coração. Aonde está a nossa mente? Aonde está o nosso pensamento? Quais são as nossas prioridades? Eu digo a você com toda a firmeza no meu coração. É muito fácil de observar o nível de maturidade ou de espiritualidade de uma pessoa. É só olhar as atitudes dela. Quais são as prioridades na vida dela? Se sempre existem outras coisas mais importantes que Deus, se sempre existem compromissos mais importantes que Deus, se sempre existem desculpas que conseguem colocar a Deus no segundo plano, sinal de apostasia pessoal. Sinal de que aquela pessoa está permitindo que um coração perverso de incredulidade se aproxime, ganhe espaço, cresça, aconteça e apareça. E quem tem que acontecer, quem tem que crescer, quem tem que aparecer é o Senhor Jesus. Porque é necessário que Ele cresça. Assim diz a palavra. Vou dividir em 3 tópicos com você hoje. 3 tópicos. Primeiro quero falar sobre, de fato, apostatar da fé. Se você está anotando, pode escrever. Apostatar da fé. Pastor, o que é apostatar da fé? Simples. Rejeitar a salvação. Rejeitar a Jesus Cristo. Desprezar os cuidados daquele que foi à cruz por nós. Nota-se que aqui nós não estamos falando de pessoas que já tiveram a oportunidade de ouvir a palavra. Porque tem muitos que ainda não ouviram a palavra. Embora o Evangelho esteja sendo pregado nos 4 cantos dessa terra, embora o Evangelho esteja sendo propagado na rádio, na TV, nos diversos meios de comunicação, ainda há lugares e ainda há pessoas que não ouviram falar do nosso Senhor Jesus, inclusive no nosso Brasil. Eu participei de uma conferência há umas 2 semanas, e nessa conferência estava um apóstolo que faz um trabalho belíssimo, bem na região central do nosso Brasil, e ele estava explicando o trabalho dele com os indígenas. Muitos índios já foram alcançados. Há tribos, como a tribo terena, já foi alcançada. E existe, inclusive, índios pregando evangelhos para índios, pregando evangelho para outros índios. Mas ainda existe no nosso país, na nossa nação, muitos lugares que o evangelho ainda não chegou, devido às dificuldades. Poderíamos citar aí os ribeirinhos, ou aquele pessoal que está lá no interior da Amazônia, onde precisa ir de canoa em muitos lugares. Então nós não estamos falando disso, porque isso não é apostasia. Se a pessoa ainda não conheceu Jesus, ela não tem como apostatar. Nós estamos falando de quem já teve oportunidade. Nós estamos falando de quem já andou com Cristo. Nós estamos falando de quem já ouviu a verdade.
por um motivo ou outro, viraram as costas para Deus. E seguimos suas vidas. E umas estão seguindo as suas vidas e aparentemente elas estão bem. Porque Satanás aceita sustentá-lo para que elas continuem no engano, achando que a vida sem Jesus é boa, perfeita e agradável. Não existe vida feliz sem Jesus Cristo. Não existe. Outras, ao virarem as costas para Jesus, mergulharam em poço tão profundo de lama. Eles estão sendo submersas de toda sorte de tragédias. E é terrível ver, meu amado, pessoas voltando para o lama, pessoas voltando para o lodo, pessoas voltando para o vômito, como diz a palavra. Isso chama-se apostasia e nós precisamos vigiar para que isso não nos grude, não nos alcance, não nos persiga e não tome conta das nossas vidas. Precisamos atentar, sim. Apostatar da fé, meu amado, é virar as costas para Deus, rejeitar o Evangelho, rejeitar a palavra do Senhor, não dar importância por tudo aquilo que Deus fez. Apostatar da fé é se comportar como um homem ou mulher ou uma criança que é ingrato, ingrata, que não aceita, não retribui aquilo que Deus já fez. E poderíamos subdividir esta apostasia da fé em duas partes ainda. Apostasia teológica e apostasia moral. Apostasia teológica. A pessoa começa a duvidar da palavra de Deus. Ela começa a dizer, não é bem assim. Foi ensinado? Não, não é bem assim. Eu não sei, não acredito muito. As pessoas costumam usar essa palavra. Não gostei daquilo, não gostei daquele outro. Daqui a pouco vem a dúvida. Porque é assim que Satanás trabalha, semeando dúvida nas pessoas. Mas o jargão mais forte, o argumento mais forte é: a Bíblia foi o homem que escreveu. Que dó dessa pessoa. Que dó. Que dó. Mente pequena. Não conhece nada. 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 Porque se conhecesse, jamais falaria isso. Salmo 14 diz assim, que o tolo, ele diz no seu coração, não há Deus. A Bíblia chama essas pessoas que dizem assim, não há Deus, Deus não existe. A Bíblia chama essas pessoas de tolas. Salmo 14, verso 1. Vai repetir, se não me engano, 51 ou 54, novamente. São tolas. E essa apostasia teológica, gruda nas pessoas. E elas ficam divagando, porque esse negócio de Deus, esse negócio de criação, não, porque eu gosto da evolução, eu gosto... Isso vai impregnando na mente das pessoas. E vai se levantando aquilo que a gente chama de fortalezas. Fortalezas na mente, vão aprisionando a mente das pessoas. Elas não acreditam mais em Deus, não acreditam mais em Jesus Cristo, não acreditam no céu, não acreditam no inferno, não acreditam na palavra, não acreditam nos profetas, não acreditam nos pregadores. Essa é a apostasia teológica. A pessoa até continua sendo um excelente trabalhador, ou uma excelente trabalhadora, ou um grande estudante, um filho exemplar, mas, infelizmente, se afasta de Deus e apostata teologicamente da fé. Não acredita em mais nada. E começa a vagar por aí. Vagar. Fica sem rumo, sem norte, sem direção. Poderíamos também citar, nessa ocasião, o oposto disso. A apostasia moral.
Eu chamaria de uma apostasia moral. A pessoa continua acreditando na Bíblia, a pessoa continua acreditando em Deus, a pessoa continua acreditando na palavra, continua acreditando nos seus profetas, continua acreditando em Jesus Cristo, mas ao apostatar moralmente na fé, se aprofunda no pecado, se lança nas imoralidades, se lança em coisas que eu poderia bem colocar aqui aquele ditado popular, que até Deus duvida. A pessoa continua acreditando na Bíblia, continua acreditando na palavra, mas faz coisas horríveis, faz coisas terríveis. Agride o seu corpo, agride a sua alma, agride o seu emocional, agride a sua família com as suas atitudes perversas, maldosas, maliciosas. A apostasia moral, ela vai por esses caminhos. A pessoa, ela se afunda em tão grande lamação de pecados, em coisas tão feias, mas ela continua acreditando em Deus. Se você perguntar, ela diz: eu vou para o céu. Não, meu nome está escrito no livro de Deus. As pessoas se enganam, fazem coisas muito feias. Essa seria a apostasia moral. Queridos, e hoje, se eu perguntar para cada um aqui, eu tenho certeza que você vai poder me dar um exemplo de alguém que você conheceu, de alguém que apostatou ou teologicamente ou moralmente. Teológica, fulano não acredita mais nada. Está descrente, está incrédulo, virou ateu, vamos assim dizer. Para usar uma palavra mais fácil de caracterizar e identificar. Ou então você poderia dizer: meu Deus, como pode? Aquele menino, aquele homem, aquela mulher estava na igreja, cantava, pregava, fazia tudo lindo. Quando aquela pessoa influenciou as pessoas, as coisas aconteciam. E agora, nem te conta onde está. Nem te conta o que está fazendo. Mas se você for entrevistar aquela pessoa, ela continua na mente dela amando a Deus. Mas está se destruindo. Está destruindo quem está ao redor dela. E isso é preocupante. Isso é grave. É grave. E nós precisamos vigiar. Por quê? Porque a apostasia é algo inevitável. Não tem como não permitir que a apostasia não aconteça. É sinal? Não tem como. Vai acontecer. Nós não podemos evitar isso. Pastor, eu vou colocar meu joelho no chão, eu vou ficar orando, vou ficar jejuando, vou clamar a Deus até que acabe a apostasia. Não tem como. Vou clamar, vou orar a Deus para acabar com isso. Não tem como. É como aquelas pessoas que diziam assim: e se a gente orar para o diabo se converter? Já ouviu isso? Não tem como. Não tem. O destino dele já foi traçado. Deus já determinou. O destino dele é o lago de fogo. Deus já fez o lugar dele. E o lugar que Deus fez a ele foi preparado para Satanás e a sua equipe, os seus demônios. Porém, todos aqueles que apostatarem na fé, infelizmente, vão fazer companhia para este ser maligno. Não era a vontade de Deus, não foi assim que Deus quis, mas o homem quis. Salomão já dizia: Deus fez o homem reto, mas ele buscou invenções. Tem gente que está tudo certinho, tudo perfeito, tem tudo para dar certo, viver e ser feliz. A pessoa consegue arrumar confusão, consegue sair de propósitos, consegue arrumar rolo, consegue arrumar confusão, consegue arrumar problemas. Isso é apostasia. Nós temos vivido e visto isso. Abra comigo na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2.
Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Quero ler o versículo de número 3. Diz o seguinte: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. A apostasia é uma profecia bíblica. Determinadas coisas não irão acontecer enquanto a apostasia não chegar. Porém, eu afirmo com toda segurança para você, ela não precisa chegar na sua vida. Aleluia. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Pastor, como é que eu faço para entender esse negócio de apostasia? Vamos para a parábola do semeador? Abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 8. Volte um pouquinho. Lucas, capítulo 8, verso 11. Lucas 8, 11. Diz o seguinte: este é o sentido da parábola. A semente é o quê? O que está escrito aí? A palavra de Deus. Então a semente é a palavra de Deus. Hoje eu estou lançando uma semente a você. A palavra de Deus. Olha o 12. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram. Porém, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem a palavra com alegria, e estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. 3 situações. Ele vai falar primeiro das sementes que o semeador lança e que algumas caem na beira do caminho. Meu amado, essa palavra, ela é real. Quantas e quantas pessoas participam de uma reunião como essa, ouvem uma palestra como essa e não conseguem atravessar a rua sem permitir que Satanás, arrebate a palavra do coração deles. Eu diria mais além com você hoje. Enquanto eu ministro, enquanto eu falo, enquanto eu prego, a mesma maneira, na mesma velocidade que eu estou ministrando o seu coração, Satanás já está tirando a palavra do coração de algumas pessoas. Eu sei, eu vejo, Deus me mostra. Queridos, nós não podemos permitir que isso aconteça. A palavra que Deus lançar na sua vida, segura ela, porque ela é um tesouro, ela é como o reino de Deus é descrito, é uma pérola, é um tesouro, você não pode abrir mão disso. Não deixa Satanás tirar isso de você. Aquilo que você aprendeu, aquilo que você recebeu, medita sobre isso, pensa sobre isso e pratique a palavra. Coloque em prática na sua vida. Caiu na beira do caminho, Satanás está doidinho para fazer isso aqui, pegar. Ele vai embora e deixar a pessoa perdida, desorientada. O quê? Também ele vai dizer que outras sementes caem sobre a pedra. Caem sobre a pedra. E é interessante que ele chega a destacar essas pessoas. Quando ouvem a palavra, elas ficam felizes. Elas ficam alegres. Elas ouvem a palavra e dão glória a Deus. Aleluia. Que bom. Fala, Senhor. Fala, Jeová. As pessoas ficam felizes.
assim, tem que tomar posse, tem que se alegrar, tem que receber. É assim que funciona. É assim que funciona. Porém, amados, muitos estão procurando encher o gás. Esse dia uma pessoa falou assim para mim: ai, pastor, eu fui numa vigília. Fui porque eu precisava encher, eu precisava de gás. Não se esqueça que gás acaba. Posicionamento em Cristo Jesus não acaba. Gás acaba. O gás, ele faz o quê? Ó? Da mesma maneira que enche, esvazia. Então tome cuidado. Tome cuidado com essas filosofias, com essas crenças de que eu preciso algo para me encher. Cuidado. Deus pode te encher, Deus pode se manifestar na tua vida, Deus pode te fazer presente de uma maneira muito especial, com certeza, eu creio muito nisso. Mas quando o objetivo é egoísta, eu quero sentir Deus porque eu quero. Amado, isso é gás. E gás acaba. Posicionamento em Cristo Jesus? Não. Se você decidir se posicionar, você vai permanecer posicionado. Posicionado. A que cai sobre as pedras, eles ouvem até a palavra com alegria, mas o que? Eles não têm raiz. Querem apenas por um tempo, e na hora da provação se desviam. Temos dois problemas aqui. Primeiro, a falta de criar raiz. O primeiro problema é não criar raiz. Não criar raiz é um problema seríssimo. E não criar raiz é uma característica que nós encontramos em todas as pessoas que apostataram da fé. Ou quase todas elas. A pessoa não cria raiz. Ela não se afirma no ministério. Ela não se afirma na leitura da palavra. Ela não se afirma na oração. Ela não se afirma no jejum. Eu conheci uma pessoa no passado que dizia: não, porque eu tenho fome, porque eu tenho isso. Por que eu sou cheio do Espírito Santo? Eu quero ver. Botei para orar. Não aguentou 3 minutos de joelho no chão. Pedi para jejuar. Não aguento ficar sem comer. Mas é só o café da manhã. Não aguento. Já acabou o gás. Ansiado. Afastado. E passando por luta. Queridos, nós precisamos criar raiz. Precisamos nos arraigar. E quando a Bíblia está falando de criar raiz, ela está falando de ficar plantado na casa do Senhor, como o salmista Davi ensinava. Eu preciso ficar plantado na casa do Senhor. Que as minhas raízes se aprofundem. Quem não cria raiz, vem daqui para lá, de lá para cá, não para em lugar nenhum, está apostatando na fé e não percebe. Que você possa criar raiz, que você possa ser uma ovelha que tem pastor, que você possa ser alguém que está inserido no corpo. Estar inserido no corpo de Cristo é fundamental. 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 Ele ainda vai dizer que por não criar raiz, vem a hora da aprovação, se desvia. A aprovação vem para todo mundo, você sabe disso, né? Tribulação passa na vida de todo mundo. Tempestade na vida de todo mundo. Você acha que eu não tenho problema? Tenho. Só que eu tenho Jesus também. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Você acha que eu não tenho sonhos? Você acha que eu não tenho vontade? Sim. Mas eu tenho Jesus, e isso faz toda a diferença. E como eu criei raiz na casa do Senhor, meu amado, vem o vento. Mas ó, de pé. E é isso que nós precisamos conquistar.
criar raízes, que você crie cada vez mais raízes, que as suas raízes venham a engrossar, que as suas raízes se espalhem pela terra, que você seja firme, posicionado, para que quando vier a tribulação, você poder dizer para si mesmo: eu sei que o meu Redentor vive, e passar de cabeça erguida no nome de Jesus. Amém? Amém. Também falou sobre as que caíram em espinhos. E são aqueles que ouviram, mas no decorrer do dia foram sufocados. Os cuidados das riquezas, deleites da vida e os seus frutos não chegaram a amadurecer. Muitas pessoas são assim. Ouvem a palavra com alegria, recebem, até se esforçam para criar raízes. Mas de repente vêm as ofertas que a vida faz. Mas de repente vêm as propostas que a vida faz. De repente os deleites da riqueza, de repente as muitas ocupações, e a pessoa não pensa em duas vezes. Primeira coisa que ela elimina na vida dela é Deus, a igreja, a Bíblia. Vai eliminando, porque ela passa a se ocupar com outras coisas. E essas outras coisas, aqui está falando de riqueza, de dinheiro. Muitos tropeçam por causa de dinheiro. Alguns por não quererem ser fiéis no dízimo das ofertas, outros por quererem simplesmente tudo para si, outros porque querem ganhar mais. Até querem criar raiz, mas eles querem também ganhar mais, então eles não têm mais tempo para ficar plantados na casa do Senhor. E é uma situação real. É uma situação real. Apostasia, estou fora, eu quero Deus. Apostasia, estou fora, eu quero Deus. Apostasia, estou fora, eu quero Deus. Fica com isso na sua mente, em nome de Jesus. Amém? Amém. Segundo tipo de apostasia: apostatar da igreja. Segundo tipo de apostasia: primeiro, apostatar da fé. Segundo, apostatar da igreja. Algo semelhante com a apostasia teológica. Semelhante. A pessoa continua acreditando em Deus, continua acreditando nas coisas que Deus faz, nos seus milagres. Porém, a pessoa não quer mais saber de igreja. Não quer. Não quer saber de igreja. E eu vou falar para vocês hoje. Muitos, infelizmente, têm razão por não quererem mais saber de igreja. Porque essas pessoas, elas veem tanto escândalo, essas pessoas veem tantas maldades, essas pessoas veem tantas coisas ruins, feias, praticadas por pseudo-crentes ou por pseudo-líderes. E a pessoa não sabe mais o que fazer. É tanto mau testemunho, é tanta desgraça, é tanto escândalo, que a pessoa diz assim: olha, Deus eu quero, mas igreja? Não quero. Isso diz isso. Deus eu quero, mas a igreja não quer. Sabe, meu amado, hoje nós podemos dizer claramente assim: a igreja é um ajuntamento de pessoas. Ok? Todos concordam comigo? Igreja é um ajuntamento de pessoas. A palavra assembleia significa isso no seu original: ajuntamento de pessoas. Então o Senhor nos diz assim: olha, é extremamente importante que nós sejamos igreja. Para que eu seja igreja, tem que me juntar comigo. E Jesus fala assim: aonde tem dois, aonde tem três reunidos no meu nome, ali eu estou. E aí nós temos dois tipos de igreja: a igreja informal, que é simplesmente esse ajuntamento de pessoas, aonde se reúne lá, de repente, o pai, mãe, filho, o vizinho, os colegas ou os amigos numa célula. A igreja informal. Ou uma igreja formal, estabelecida, que para o governo é uma instituição, possui documentação, CNPJ, como é o nosso caso, possui endereço. Tal endereço é a igreja. Porém,
ficar muito atentos com isso. Amados, ainda que venham os problemas, ainda que venham os escândalos, nós não podemos apostatar nem na fé e muito menos na igreja. Por quê? Porque nós somos um povo, e sendo povo, nós precisamos formar parte, precisamos estar interligados. Jesus dá um exemplo. Ele ia fazer os seus milagres, ele ia constantemente no templo. No templo ele aprendeu quando era pequeno, no templo ele ensinou quando iniciou seu ministério, ele mostrou o caminho do templo para os seus discípulos, ele fez milagres no templo, na porta do templo, chegando no templo e saindo do templo. Ele nos deu essas instruções, ele nos mostrou o caminho e disse: olha, vocês são o corpo e o corpo precisa estar interligado, não pode faltar nenhum membro. É extremamente importante. Pastora, mas e os escândalos? A Bíblia tem uma resposta para isso. Ai daquele, repita assim comigo: ai daquele, ai daquele, ai daquele, ai daquele, pelo qual vieram os escândalos. Melhor seria se pendurasse uma pedra de moinho no pescoço e se lançasse no mar. Sabe o que eu estou falando? Aquele que escandalizar vai pagar um preço altíssimo. Aquele que tem motivo de escândalo vai pagar um preço alto. É melhor que ele se mate de uma vez. Quem se mata vai para o céu? Não vai. Ninguém tem o direito de tirar a própria vida. Mas a Bíblia chega a dizer: é melhor que ele pendure uma pedra no pescoço e se lance no mar do que ficar causando escândalo por mim. Porque para o inferno vai do mesmo jeito. Se escandalizar vai ficar longe de Deus. Então vai logo, pelo menos, e não faça ninguém mais tropeçar. Porque a Bíblia também diz: ai daquele que fizer desviar um pequenino meu dos caminhos da fé. Então nós não temos o direito de fazer com que as pessoas se desviem. Não temos o direito de escandalizar e fazer que o fraco pegue e caia. Não temos o direito de escandalizar a nós mesmos. Não temos o direito de nos privar do corpo de Cristo. Não temos esse direito. Não existe um crente autônomo. Não, aquele que serve a Deus precisa estar congregando. Precisa ter uma congregação. Precisa ter uma porta aberta. Precisa ter uma referência. Tem gente que é tão egoísta que diz assim: eu faço tudo na minha casa. Eu reúno lá meu filho, vou orar e vou buscar de Deus. Não quer saber de igreja. Egoísta. E aquele que ainda não conheceu a Cristo, e aquele que ainda não teve uma experiência com Jesus, e aquele que não ouviu o Evangelho, vai ouvir o Evangelho como? Se o teu portão fica fechado o dia todo. Nós não podemos pensar dessa forma. A igreja é extremamente importante. E eu quero ler com vocês em Hebreus 10, 25, um texto. Para ilustrar isso que eu estou dizendo a você. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 25. E eu quero incentivar você a marcar esse texto aí na sua Bíblia. Se você tem uma caneta na mão, grife esse texto. Anote, marque. Diz o seguinte: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, quanto mais vedes que o dia se aproxima. Você é do meu time acreditando que o dia do Senhor está se aproximando? Está se aproximando. Então, qual é a instrução de Deus para nós? Faça a admoestação. Jesus está voltando. Anuncie para os 4 cantos que Jesus está voltando. A hora vem. E a hora é essa. Agora, enquanto essa hora não chega, não deixemos de congregar como é costume de alguns.
Desde aquela época, havia pessoas que não congregavam. Desde aquela época, havia pessoas que decidiam, hoje eu não vou na igreja. Eu digo a você que eu já até conheço algumas pessoas. Eu já sei, se chove, eu já sei que determinadas pessoas não aparecem na igreja nem com essa brava. Já sei, já conheço alguns. Né? Conforme o tempo, conforme a situação, eu já posso até, Senhor, me ter livre do meu pecado, Deus. Estou julgando. Mas é batata. Tem determinadas pessoas. Choveu? Sono. Esfriou muito? Sono. Esquentou demais? Já sei até onde vai. Já sei até o que faz. Porque hoje a gente tem a rede social e a gente quer saber de tudo, né? Nós deixamos de congregar, como é costume de alguns. Existem pessoas que se acostumam facilmente a não congregar. Mas a instrução de Deus é: não deixemos de congregar. Não deixemos. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. O salmista vai dizer, se você ler na sua casa, Salmo 111, verso 1, eu preciso adorar a Deus. E eu preciso fazer isso aonde? Na Assembleia. Na companhia dos justos. Aonde que a gente adora? Na Assembleia. A Assembleia é a igreja. Na casa de Deus, no templo separado com Deus para isso. Então existem pessoas que apostatam na igreja, sim. Existem pessoas que têm motivos para apostatar na igreja, sim. Porém, existem inúmeras igrejas na face dessa terra. Se não deu certo em uma, eu tenho certeza que você vai se encaixar em outra. Só que não fique procurando igreja perfeita, porque não existe. Uma igreja pode ser muito boa em determinado quesito, mas nem tanto em outro. Uma igreja pode ter um excelente louvor, mas a palavra é só o sangue do poder. Então, não fique procurando igreja perfeita. Não procure pessoas perfeitas. Porque se um dia você encontrar uma igreja perfeita, sabe que a partir daquele momento aquela igreja vai deixar de ser perfeita. Por quê? Porque você botou os pés. Porque nós, pessoas, nós, seres humanos, nós somos imperfeitos. E se juntar a minha imperfeição com a dela, com a dela, com a dela, com a dele, com a dela, com a dele, meu amado, quem vai virar isso? Só que nós nos esforçamos para cada vez mais sermos pessoas diferentes, para cada vez mais dizer não ao pecado, para cada vez mais buscar de Deus, para cada vez mais mudar de vida, melhorar, crescer, ser generoso. Fazer a obra, ser temente a Deus. Então não apostate na igreja. Não apostate da sua fé. Não apostate. Não faça isso. Aliás, eu quero dizer profeticamente que você é um homem, uma mulher, uma criança, um jovem muito privilegiado. Sabe por quê? Amados, porque essa casa de oração aqui é uma bênção. Eu sei que eu sou suspeita para falar da Logos. Sei que eu sou suspeita. Eu pintei isso aqui com um pincelzinho de 10 minutos. Eu sei que eu sou suspeita. Amado, você tem uma igreja excelente que é pertinho da sua casa. Você tem pastores idôneos. Tem pessoas que estudam a palavra e não ficam falando besteira para você. Tem pessoas que são firmes, que não vão te enganar, que não vão ficar te bajulando. Se você estiver errado, se prepare para ouvir o confronto, que você será confrontado. Se você estiver certo, será elogiado. E irás crescer. Ninguém aqui é hipócrita, pelo contrário. O que é certo, o que é errado, é errado. A gente não finge, a gente não brinca de igreja. Essa casa de oração é bem cuidada. Sempre que você chega aqui, está limpinho o banheiro, está limpinho o chão. As paredes constantemente são limpas, são repintadas. Você não chega aqui e vê 1, 2, 3, 4, 5 lâmpadas queimadas. Você não vê uma placa detonada. Você não vê um muro pichado. Essa igreja tem sido zelada, tem sido cuidada, primeiramente por Deus,
E em segundo lugar, por seus líderes. Não abra mão dessa bênção que Deus deu para você. Não abra mão. Não jogue isso fora. Não seja daqueles Maria vai com as outras que vai lá atrás da multidão. Você pode quebrar a cara. 3. Apostatar na igreja. Falamos de apostatar da fé, falamos de apostasia da igreja e agora vamos falar de apostasia na igreja, ou seja, dentro da igreja, dentro da casa de oração. Pastora, tem disso? Tem. Triste, mas tem. É um caso gravíssimo de apostasia, mas tem. Primeira carta de Timóteo, capítulo 4. Primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versos 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizada a própria consciência. Eu vou subdividir essa questão de apostatar na igreja em duas partes. Primeiro, vou falar das seitas. Existem muitas pessoas que estão cada vez mais se afastando de Deus dentro das igrejas, que na verdade não são igrejas, são seitas. Pregam isso aqui que a Bíblia está dizendo, doutrinas de demônios. Tem disso? Você sabe melhor do que eu. Você sabe melhor do que eu. Tem? E tem bastante. E lá tem pessoas inocentes, achando que estão servindo a Deus, achando que estão agradando a Deus, mas estão recebendo doutrinas de demônios, ensinamentos malignos, doutrinas de homem, peso, sobrecarga. E a pessoa está lá achando que está servindo a Deus. E está apostatando na igreja, dentro da igreja. E também tem outro caso, que é o cúmulo do engano, que é o cúmulo da cegueira. Quando alguém apostata na igreja e não está numa seita, não está num lugar que prega mentira, prega verdade ou ensina doutrinas de demônios. Às vezes a pessoa está na igreja, está recebendo palavra verdadeira, alimento sólido, assim como você está recebendo hoje, e consegue. Não me pergunte como a pessoa consegue essa fluência. Não me pergunte. Consegue se afastar de Deus. Consegue. Numa reunião como esta aqui, uma reunião como esta, existem pessoas que de fato conseguiram se derramar na presença de Deus. Que de fato conseguiram dizer, Senhor, eu te amo. Que de fato conseguiram, Senhor, tu és o meu tudo. Se renderam, se entregaram, adoraram, profetizaram, glorificaram. Mas também existem pessoas que numa mesma reunião como esta conseguiam enxergar de repente que tinha alguma coisa diferente do lado. Como? Uma hélice de ventilador rodando e a pessoa ficando. Deus se movendo, Deus se manifestando, Deus operando e a pessoa olhando a hélice do ventilador rodando. Ou a pessoa olhando a luzinha piscando. Aliás, você já percebeu, né? Quando é júbilo, a gente deixa a luz ficar colorida, piscar. Agora, no momento de adoração, o pisca-pisca apaga. Para quê? Para que você consiga se concentrar por todo. Se concentrar. Mas mesmo assim, tem gente que consegue entrar e sair de uma reunião como essa. E não ver luz. E não sentir luz. Entrar e sair da mesma maneira. Está constatando dentro da igreja.
dentro da igreja. Deus está falando. Deus está ministrando, Deus está agindo, Deus está operando, Deus está curando, Deus está fazendo seus milagres. E tem gente assim, às vezes, lendo a letra da música. Já conhece a música de cor, já cantou 500 vezes na talinha, porque não consegue se entregar. A pastora está ministrando, a pessoa resolve mexer aqui, mexer lá, mexer não sei o quê. Não consegue se entregar. Está apostatando dentro da igreja. Queridos, se a gente decide sair da nossa casa, vir para um culto, adorar a Deus, por que não chegar nesse culto e, de fato, adorar a Deus? O culto não é feito para os homens. O culto não é feito para as pessoas. O culto é feito para Deus. O Senhor ouve a nossa voz, seja ela linda ou não seja linda. O Senhor ouve a oração que nós fazemos, seja ela simples ou muito rebuscada, eloquente. Eu não sei. O Senhor ouve, mas nós precisamos nos entregar. Para que a gente não corra o risco de apostatar dentro da igreja. Com a Bíblia na mão. Com a Bíblia na mão. O Senhor já dizia: há um povo que me honra com os lábios, mas seu coração está longe. Mateus 18, 5, 6. Há um povo que me honra com seus lábios, ou ao contrário, 15:8. Honra com os lábios. Está falando, mas não está adorando. Está cantando, mas não está adorando. Está ouvindo a ministração da palavra, não dá. Está apostatando dentro da igreja. Mas apostasia do fora. Apostasia do fora. Apostasia do fora. Em nome de Jesus. Quero incentivar você cada vez mais cultivar o seu jardim que está aí dentro. Cultive o terreno do seu coração. Busca de Deus, ore, leia a Bíblia, jejum, crie raiz. Método infalível para ficar de pé e crescer espiritualmente e ficar cheio. Evangelismo. Infalível. Quando você evangeliza alguém, pode ter certeza que a pessoa mais abençoada é você. Não tem como. Quando nós falamos do amor de Deus, amados, só você tem essa experiência para descobrir o que eu estou falando. Para descobrir o que eu estou falando. Vou concluir. A apostasia é real. A apostasia vai acontecer. A apostasia não tem como ser impedida, evitada, destruída ou dizimada. É impossível. Impossível. Antes que Jesus Cristo volte, antes que o anticristo se levante e se assente no seu trono, antes de tudo isso, a apostasia vai acontecer. Mas que ela não aconteça contigo, que ela não aconteça comigo, que ela não aconteça conosco, em nome de Jesus. Porque antes do anticristo vir, vem a apostasia, e nesse meio tempo acontece o arrebatamento. Só aquele que estiver com o seu altar aceso vai experimentar a glória de Deus. E falando em anticristo, eu quero até falar algo. Quero falar algo. Se prepare. Se prepare porque você vai ver com os seus olhos. Com os seus olhos. Isso vai acontecer na sua geração. Um grande líder evangélico
evangélico do nosso país, ou, né, entre aspas, evangélico entre aspas. Um grande líder, um homem muito influente na nossa nação, ele vai fazer algo muito semelhante ao que o anticristo vai fazer. Profeticamente, eu vou dizer para você que ele vai se assentar no trono e vai chamar a divindade. Conte os dias. O que está sendo preparado. O lugarzinho. Está quase pronto. Está ficando muito, muito, muito bonito. Muito bonito. Muito bonito. E ele até já deixou a barba crescer. Você vai ver com os olhos. Ele vai se assentar no trono e vai chamar a divindade para ele. Nós já estamos vivendo apostasia. Isso é capaz de acontecer esse ano ainda. Capaz de acontecer esse ano. Fica de pé, pode Deus. Nós não podemos vacilar. Não podemos. Nós precisamos ficar com os nossos olhos bem abertos. Em nome de Jesus. Nós precisamos, cada vez mais, colocar lenha no nosso altar. Buscar de Deus. Andar com Deus. E não permitir que nada nem ninguém tome o nosso lugar com o Senhor. Que a gente não venha se apostatar nem da fé, nem da igreja e nem da igreja. Vou te dar um exemplo. Sim, simplesinho. Eu recebo uns convites. Ontem recebi um convite bem tentador a participar de uma ocasião interessante. Eu disse, não tem compromisso. Já tem um outro convite muito tentador para essa semana. Não, eu tenho compromisso. Porque eu não quero apostatar do meu Deus. Nem da minha igreja. E muito menos na igreja. Aprenda a dizer não. Aprenda a se disciplinar. Aprenda a buscar de Deus. A estar aos pés do Senhor. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer por este momento aqui na tua casa. Que nós possamos, sim, Senhor, te adorar em todo o tempo. Não deixe que nenhum de nós caia no engano. Não deixa, Pai, que nenhum de nós venha ser iludido. Não deixa, Pai. Que a gente possa ficar atento e cada vez mais seguir os teus caminhos. Eu quero fazer uma pergunta nessa noite. Há alguém no nosso meio que gostaria de entregar a vida a Jesus Cristo? Há alguém no nosso meio que gostaria de ter a certeza que o seu nome está escrito no livro da vida? Se você quer fazer isso, agora é o momento. Não tenha medo nem vergonha. Quero ser como criança, te amar pelo que voltar à inocência e acreditar em ti. Feche seus olhos. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor.
posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-nos por essa noite. Queremos sair daqui, Senhor, sentindo um abraço e calor do Senhor. Queremos sair daqui, Senhor, fortalecidos nessa noite. Abraça, Senhor, cada um que entrou nessa igreja nessa noite, com seus braços fortes, com seus braços de amor. Abraça, Senhor. Aleluia. Fala isso para o Senhor. Diz para Ele. Peça para Ele te abraçar nessa noite. Diz para Ele, Senhor, abraça-me. Diz aí no seu canto. Diz aí na sua cadeira, no seu lugar. Diz assim por Ele: quero ser como criança, ter uma mente de criança, um coração livre, um coração puro. Voltar a inocência e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente. Eu deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça o teu filho nessa noite. Abraça o teu povo nessa noite. Em nome de Jesus. Abraça-me. Diz isso para o Senhor. Abraça-me, Senhor. Abraça. Abraça-me. Com teus braços de amor. Abraça-me. Saia daqui, Senhor, meu abraço, Senhor. Abraça-me. Abraça-me. Com teus braços de amor. Louvado seja o teu nome, Pai. Sinta-se abraçado por Deus nessa noite. Sinta-se abraçado por Jesus nessa noite. Você vai sair diferente. Lembre-se que Jesus, o nosso poderoso Deus, está sempre te abraçando. Você nunca está sozinho. Você nunca está sozinho. Nosso Deus está contigo. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Sente mais um pouquinho. Glória a Deus. Abra comigo lá em Gálatas, capítulo 6. Eu já um texto bem rapidinho com vocês aqui, antes de encerrar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Gálatas, capítulo 6. Aleluia. Santo é o teu nome.
Gálatas, capítulo 6. Falar sobre o dízimo, sobre a oferta. É um momento importante. Em nome de Jesus. Todos já Gálatas, capítulo 6? Amém. Versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfaleceremos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Queridos, não cansemos de fazer o bem. E se você tiver oportunidade, continue fazendo o bem. Sabe, amados, como é que nós fazemos o bem nessa terra? Como é que nós podemos ajudar a obra de Deus nessa terra? Como nós podemos ganhar uma vida lá fora? É quando você ajuda a obra de Deus e faz com que essa obra permaneça aqui, as igrejas abertas, as portas abertas. Como que eu faço isso, pastor? Quando você se torna fiel no dízimo, quando você se torna um ofertante na casa do Senhor. A obra continua para ganhar vidas aí fora. Como assim um dia você foi ganho? Alguém pagou um preço, alguém se sacrificou, alguém foi fiel a Deus nos dízimos na oferta, para que outras vidas fossem ganhas. A Bíblia diz que nós, tendo a oportunidade, não deixemos de fazer o bem. Amado, nós temos dado a oportunidade todos os cultos. E eu agradeço a você que é fiel para o Senhor, com seus dízimos, com suas ofertas. Eu agradeço a sua vida por você ser fiel ao Senhor. Amém? Você não está sendo fiel somente com o pastor e com a igreja, mas você primeiro está sendo fiel a Deus. E você sendo fiel a Deus, a obra de Deus vai continuar. A obra de Deus vai manter aberta. Outras igrejas se abrirão. Outras vidas serão ganhas. E quando você se torna fiel a Deus nos dízimos das ofertas, amado, preste atenção. O seu galardão, a sua recompensa, Deus vai te dar na hora certa. Eu canso de falar aqui, às vezes você fala. Vai ter pessoas que vão chegar no céu e Deus vai vir com a sua recompensa, com o seu galardão, ela nem vai saber de onde. Mas um dia você decidiu ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. E outras vidas lá fora foram ganhas, que nem mesmo você ficou sabendo. Mas Deus ficou sabendo. Foi através do seu sacrifício, foi através da sua fidelidade, que aquelas vidas foram ganhas. Queridos, tendo a oportunidade, não deixe de fazer o bem. Seja fiel a Deus com seus dízimos, com suas ofertas. Seja fiel ao Senhor, em nome de Jesus. Amado, fidelidade com o dízimo é uma ordenança do Senhor. Quando nós não somos fiéis nos dízimos, nós estamos descumprindo aquilo que Deus disse para que nós sejamos fiéis a Ele, devolvemos aquilo que é dele. O pastor pregou sobre apostasia. Tem muita gente apostatando também na hora de devolver o que é de Deus, negando. E negando aquilo que é do Senhor. Está negando quem? Então, amado, vigia nessa área também, em nome de Jesus. Amém? Eu vou dar uma oportunidade para vocês, para ofertar e dizimar agora. Quando vocês vão louvar, você pode ser no seu lugar, trazer a sua oferta, trazer o seu dízimo atrás, tem galo branco. Você pode vir aqui entregar na casa do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Yeah.
obrigado. Te agradecemos, Pai.